Que a paz, a graça e a proteção de Deus acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que nos ouve hoje. Amém, que assim seja. Bom, hoje a gente vai olhar para um texto milenar que, olha, esconde uma verdadeira engenharia literária. E não é exagero chamar de engenharia não, viu? Com certeza. É um projeto desenhado não apenas para ser cantado, mas para meio que hackear a memória humana, sabe? Sim, tipo um manual prático mesmo para alcançar a verdadeira sabedoria. Exatamente. A gente está falando do Salmo 111. E para guiar essa nossa imersão de hoje, nós temos em mãos as riquíssimas notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA. E também os comentários bem aprofundados do estudioso bíblico Alan P. Ross. Isso. E a ideia aqui não é só ler um poema de milhares de anos atrás. O nosso objetivo, a nossa missão hoje, é entender como esse hino de louvor carrega um poder transformador absurdo. Isso se a pessoa conseguir decodificar a mensagem, né? Pois é. E o que torna essa análise tão especial, eu acho, é que, à primeira vista, o Salmo 111 parece só mais um hino tradicional de gratidão. Sim, é muito fácil passar os olhos por ele e perder a genialidade da construção. Porque ele esconde uma estrutura brilhante. Verdade. E o mais intrigante de tudo é que ele não está sozinho lá no texto bíblico. Ele possui um salmo gêmeo. O famoso Salmo 112. Exato. Juntos, eles criam um espelho teológico perfeito. O Salmo 111 dedica todas as linhas para descrever minuciosamente o caráter e as obras do Criador. E logo em seguida, o 112 vira esse mesmo espelho para refletir como passa a ser o caráter do ser humano que decide seguir esse Criador. É uma correlação, assim, fascinante. Bom, certo, vamos desvendar isso. Porque para entender a magnitude dessa mensagem de redenção, a gente precisa primeiro olhar para a embalagem. Faz sentido. Tipo, como essa mensagem foi construída, estruturada e entregue para aquele povo lá no passado antigo, né? Olha, o formato do texto nos diz quase tanto sobre o propósito quanto o próprio conteúdo. Sério? Sim. Tanto o 111 quanto o Irgão Gêmeo começam exatamente com a mesma declaração em hebraico. Aleluia. Que a gente traduz como aleluia, né? Isso que significa louvado seja o Senhor. Mas a semelhança vai muito além desse grito de adoração. Ambos são poemas acrósticos na língua original. Poemas acrósticos. Tá, e aqui entra um detalhe histórico que muda tudo na nossa fonte. Algumas versões e manuscritos antigos sugerem que o Salmo 111 foi escrito na época dos profetas Ageu e Zacarias. Nossa, isso é um detalhe crucial. Sim, porque nos coloca direto no período pós-exílio babilônico. É um cenário, assim, devastador para quem conhece a história. Israel tinha acabado de voltar de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Exatamente. Jerusalém estava em escombros, o templo original destruído, economia não existia e a identidade cultural dele estava por um fio. Completamente fragmentada, né? Fragmentada por décadas vivendo sob o império estrangeiro pagão. Eles precisavam reconstruir não apenas os muros físicos, mas a própria alma da nação. E aí que a estrutura acróstica brilha. Pois é. Pensando nisso, aquelas canções de A de abelha, B de bola, C de casa, que a gente usa na infância. Aquelas musiquinhas de escola. Isso, elas ganham um novo contorno. A gente cria canções assim porque o cérebro humano precisa de ganchos de memória, sabe? Para reter informações que são cruciais. Exato. Diante desse cenário de trauma pós-exílio, a minha hipótese, lendo as fontes, é que o uso do acróstico não era só um malabarismo poético. Não era o autor só querendo se mostrar. Não mesmo. Cada linha sucessiva começa com a próxima letra do alfabeto hebraico. Isso me parece uma ferramenta de sobrevivência cultural. Projetada cirurgicamente. Sim, para que aquela comunidade traumatizada jamais esquecesse quem era o Deus deles e quem eles próprios eram. O que é fascinante aqui é que essa leitura histórica atinge em cheio o propósito da literatura sapiencial em Israel. Como assim? Quando a gente fala de literatura sapiencial, tipo Salmos, Provérbios e Eclesiastes, não estamos falando de filosofia abstrata para acadêmicos. Não é debate de Torre de Marfim, né? Longe disso. É um gênero projetado para dar sabedoria prática, aquela malícia do bem e resiliência para a vida real de pessoas comuns. Até porque, na antiguidade, a maioria esmagadora das pessoas era analfabeta. Exato. Ninguém tinha rolo de pergaminho em casa. A teologia era oral. Então, a estrutura acróstica serve como uma âncora mnemônica.
para fixar a verdade na mente da galera de um jeito indelével. Isso. Se um israelita estava cantando na assembleia e esquecia a próxima frase, o próprio alfabeto puxava ele de volta para o texto. Caramba, muito inteligente. E essa técnica se conecta visceralmente com o ensino do poema. O versículo 8 declara que os preceitos de Deus são estáveis para todo o sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Exato. A própria forma inabalável e matemática do poema reflete a natureza inabalável das leis de Deus num mundo que parecia estar desmoronando. É uma fusão genial entre forma e conteúdo, né? A arquitetura imita a ordem do universo. Firme, de A a Z, ou de Aleph a Tav, no caso deles. Com certeza. Mas olha, se a forma do texto foi forjada assim, blindada contra o esquecimento, tem algo que a gente precisa responder. O que era tão vital assim? O que eles corriam um risco de esquecer, né? Pois é, no meio dos escombros de Jerusalém, o que não podia sumir da memória? O grande risco era esquecer o currículo histórico de Deus. A segunda seção do Salmo 111 é uma enumeração muito poderosa dos grandes feitos divinos. As obras, né? Isso. O Allen Ross destaca que o salmista começa declarando, lá no versículo 2, que grandes são as obras do Senhor, e no 3, que elas são feitas com glória e majestade. E aí tem um pivô teológico no versículo 4, certo? Sim, o texto diz que ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Essa escolha de palavras é um gatilho intencional. Um gatilho para quê, exatamente? Bondoso e compassivo é um eco direto de Êxodo 34, versículo 6. É o momento no Monte Sinai em que Deus revela a Moisés a própria essência, o próprio nome dele. Ah, então ele está ativando a memória fundacional da nação. Perfeito, o Deus que tirou eles da escravidão. E aí o texto lista as provas materiais. O versículo 5 fala que ele dá sustento aos que o temem. O pão na mesa. E o versículo 6 já muda a lente, focando no poder global. Ele deu ao povo a herança das nações, que é uma alusão histórica à conquista de Canaã. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente olhar de perto para esse currículo, nas nossas fontes, tem um contraste quase vertiginoso. Uma mistura de escalas, né? Exato. O poema mistura o épico com um doméstico na mesma respiração. No versículo 6, Deus está mudando a geopolítica do Oriente Médio Antigo. Desbancando impérios. Sim, o nível macro elevado à máxima potência. Mas no versículo anterior, no 5, esse mesmo ser supremo está garantindo a janta do trabalhador braçal de Israel. O nível micro mais íntimo possível. Eu fico tentando imaginar um impacto emocional disso na cabeça de um israelita, porque eles conheciam os deuses das nações vizinhas, né? Deuses que estavam ocupados demais com guerras celestiais para ligar para um camponês. Pois é. Ter a consciência de um Deus que domina a macro-história com poderio militar, mas se inclina para cuidar da provisão diária, devia ser um antídoto poderoso contra o desespero de morar numa terra em ruínas. E essa justaposição tem um alvo psicológico cirúrgico: remover a ansiedade paralisante. A mensagem é que a grande história épica existe para proteger a pequena história do indivíduo comum. Tipo, a caminhada para o trabalho, os filhos, tudo guardado pela soberania que abriu o Mar Vermelho. Exato. As fontes iluminam o versículo 9 que fala da redenção enviada ao povo. A redenção do Êxodo não foi só uma fuga política. Tinha um propósito maior. Sim, era criar um ambiente seguro onde a verdadeira piedade, a ordem moral e a adoração pudessem florescer livremente. E os preceitos que guiam essa vida, de acordo com o versículo 7, são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Esse mecanismo funciona porque ele reescreve a narrativa mental da pessoa, sabe? Faz sentido. Se eu lembro que a nação sobreviveu a séculos de guerras e fome, a conclusão lógica é que esse Deus é confiável para resolver os meus problemas de amanhã. O pânico simplesmente cede lugar à confiança. E é maravilhoso notar como a NAA e o Allen Ross estendem isso para a audiência cristã de hoje. Porque para nós, nos últimos 2000 anos, essa linha do tempo não parou em Canaã. Tem um fio contínuo aí. Sim. Quando a igreja lê ou canta esses salmos, ela enxerga a ressurreição de Jesus, o descendente de Davi, como o ápice desses atos poderosos. A escala fica eterna.
A redenção do Egito vira um prenúncio da redenção contra a própria morte. Impressionante. Mas tem um detalhe no texto que a gente precisa observar. O salmista não gasta toda essa engenharia acróstica só para gerar uma nostalgia passiva. Não é para ficar olhando o álbum de foto antiga. Exatamente. Memorizar a ação de Deus atua como um laboratório de caráter no presente. É matéria-prima para mudança de comportamento aqui e agora. E então, o que tudo isso significa? Qual é o efeito prático dessa meditação na história? Porque o versículo 10 aterriza com a frase mais famosa da literatura sapiencial. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso. Tudo no Salmo converge para essa única conclusão comportamental, né? É uma chave mestra, tem um paralelo direto com Provérbios 1:7. A sabedoria genuína está amarrada a esse respeito reverente. E a sentença fala sobre revelar prudência. Sim, as notas definem essa prudência não como ter cuidado ao atravessar a rua, mas como uma percepção sadia da ordem moral de Deus para o mundo. Só que a verdadeira transformação profunda a gente só vê quando coloca o Salmo 111 e o 112 lado a lado. Lembra do jogo de espelhos? Ah, o reflexo entre o Criador e a criatura. Como é que as características se alinham nas fontes? É impressionante. No 111, o versículo 4 descreve Deus como benigno e misericordioso. E o 3 diz que a justiça dele permanece para sempre. Tá, e no 112? As notas exegéticas mostram que a pessoa que passa a temer a Deus é descrita com o mesmíssimo vocabulário: bondoso, compassivo e justo. Caramba, a mesma escolha de palavras. E o versículo 3 do Salmo 112 diz que a justiça desse indivíduo também permanece para sempre. O comentário do Ross diz que esse é o alvo supremo da redenção. Não é só perdoar erro. Não, é restaurar a imagem de Deus nos seres humanos caídos, fazer a gente refletir os traços morais do Criador no comércio, na vizinhança, na família. A gente se torna semelhante àquilo que adora, né? Exatamente. Mas olha, isso gera uma tensão tremenda psicológica para quem nos escuta hoje. Porque o termo temor do Senhor, para nossa mente ocidental, é muito pesado. Soa como medo, né? Soa como o medo servil de um tirano imprevisível. A pessoa imagina um chefe autoritário que faz o funcionário tremer de pânico, achando que vai ser humilhado. Uma visão totalmente deturpada. Pois é, se a gente tem que se tornar compassivo e justo, espelhando o Criador, o pânico paralisante não faz o menor sentido. Como o original hebraico define esse temor para ser o gatilho da sabedoria? Se conectarmos isso ao cenário geral que o poema construiu, o temor se afasta radicalmente do pânico. O versículo 9 diz que santo e tremendo ao seu nome. O temor bíblico não é terror de um agressor. É um respeito reverente, uma admiração que chega a tirar o fôlego. Tipo a sensação de estar na beira do Grand Canyon, sabe? Nossa, excelente imagem. Ou olhando um oceano furioso numa tempestade. Você não sai correndo em pânico cego. É um instinto de respeito absoluto pela magnitude incontrolável. O ego humano simplesmente encolhe. Isso. É enxergar a nossa fragilidade diante da graça soberana e da fidelidade inquebrável de Deus. Quando a gente enxerga essa magnitude santa, o egoísmo dá lugar à adoração. A postura de querer controlar a vida se desfaz, né? Exato. E aí a obediência aos padrões maravilhosos de Deus passa a ser a única resposta lógica. O pânico destrói, mas o assombro constrói o bom entendimento. Elimina a arrogância. Poxa, essa explicação muda todo o paradigma. A sabedoria não é um banco de dados mental de teologia. É um reposicionamento ontológico, recalcular a nossa postura diante da realidade. Com certeza. É reconhecer quem é Deus, quem somos nós, e ajustar a vida com base nesse assombro reverente. E isso levanta uma questão importante, muito prática para a rotina, que os comentaristas sublinham: o elo indissolúvel entre adoração e obediência. Não dá para separar, né? Na Bíblia, não. Uma adoração que não resulta em obediência é sentimentalismo vazio. Arrepio na espinha que não serve para nada. E a obediência sem adoração? Desejo de alinhar as atitudes. É um processo de dentro para fora. Exatamente. Começa na mente que lembra, desce para o coração que se assombra e vai para as mãos que agem com prudência e justiça no mundo, como no Salmo 112.
Essa engrenagem é profundamente libertadora, especialmente para quem está nos acompanhando agora, no trânsito ou no trabalho. No mundo imerso em caos, ansiedade crônica. Sim, o barulho é ensurdecedor, né? A gente sofre de uma sobrecarga brutal de informação, influenciadores e algoritmos ditando o que a gente tem que pensar 24 horas por dia. Todo mundo querendo ditar o que é certo e errado. E a busca por sabedoria real, para tomar decisões no trabalho ou gerir a família, fica muito exaustiva. Mas o que as nossas fontes estão entregando hoje é que existe um atalho muito bem pavimentado para a sabedoria. Uhum. Olhar para a grande história da redenção e meditar na fidelidade desse Deus compassivo não é alienação, é colocar a lente certa para enxergar a realidade como ela é. E tem um lastro emocional, né? Exato. Compreender os feitos magistrais do passado fornece a base sólida e a prudência necessária para a gente agir com retidão hoje no meio da neblina contemporânea. É um convite atemporal para ancorar a fragilidade humana num alicerce que não muda. E para encerrar nossa imersão de hoje com uma provocação saudável, eu queria deixar uma semente na mente de quem nos escuta. Por favor. A gente viu nesse espelho acróstico que o alvo da redenção é o ser humano refletir as características brilhantes do Criador. O versículo 7 diz que as obras das mãos de Deus são pura verdade e justiça. Forte isso. Então, o desafio prático é: se a gente fizer uma auditoria minuciosa na nossa rotina essa semana, no trabalho, na forma como tratamos quem está abaixo da gente, o quanto as obras das nossas próprias mãos estão de fato refletindo essa mesma verdade, retidão e justiça no mundo ao nosso redor. Nossa, uma reflexão grandiosa. Bem à altura de um manual de sabedoria tão genial. É esse confronto amoroso com a verdade que transforma a informação em vida bem vivida. Sem dúvida. É por isso que a gente ama tanto fazer essas imersões, viu? Queremos agradecer imensamente a cada pessoa que separou um tempo precioso do dia para investigar e desdobrar essas engrenagens teológicas com a gente. Uma sabedoria antiga, mas muito cirúrgica para os nossos dias. Muito cirúrgica. Continuem com as mentes curiosas, pessoal, investigando as raízes e buscando clareza e prudência verdadeira no meio de tanto ruído passageiro. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Que Deus abençoe todos os ouvintes.